vida de um paciente, na vida de muitos pacientes, eu costumo dizer, do recepcionista ao presidente da empresa, todos são importantes para esse processo, né? E quando você entende o teu papel dentro desse processo, que você ajudou na vida de um paciente, isso é muito gratificante. É muito gratificante. Acho que esse talvez é o grande barato de trabalhar na indústria farmacêutica. Aí cabe aquele negócio de ter a visão como um todo, né? Claro. Certa vez tem uma história que fala que o Dom João estava passeando, passou em frente a uma obra, perguntou pro pedreiro: o que você está fazendo? Eu estou mexendo em pedra. Perguntou pro gesseiro: o que você está fazendo? Eu estou mexendo no gesso da massa. Perguntou pro carpinteiro, o cara mais simples ali: o que você está fazendo? Ele falou: estou construindo um prédio. Isso, então ele conseguiu ter a percepção do todo, né? Isso acho que falta muito. Eu tenho como formação formal, né? Formação formal é legal. Biomedicina. E eu lembro que alguns amigos comentávamos lá, falavam: cara, análises clínicas eu estou fugindo. Porque talvez a gente naquele momento não tinha maturidade e não conseguia ver o processo como um todo, né? O benefício que, por exemplo, a análises clínicas traz para as pessoas de maneira geral. Uma coisa que eu ainda não consigo ver e quero que você fale, o que a pesquisa clínica trouxe de avanço para a nossa sociedade? Certo. Como contribuiu? Então, a pesquisa clínica ela é fundamental. Eu vou fazer vou responder essa pergunta em duas partes. O primeiro, do ponto de vista do processo, né, do desenvolvimento de uma nova molécula. Você não consegue desenvolver uma molécula se você não testa essa molécula, né? Então, existe todo um rigor de como você testa uma nova molécula para ela virar, de fato, um medicamento. E esse processo é através de pesquisa clínica. A pesquisa clínica, basicamente, se divide em duas partes. Uma pré-clínica, quando é feito em laboratório ou animais de experimentação, onde você testa uma hipótese, e depois a fase clínica, quando você testa essa hipótese em seres humanos. E esse tempo demora, esse é um hiato de quanto então, tempo? Da concepção da molécula até ela virar de fato um medicamento, algo em torno de 10 a 15 anos. Já 20 anos. Né? É claro que os tempos, como tudo na vida, está ficando cada vez mais rápido, né? Inclusive por conta da tecnologia e da rápida troca de informações, esses tempos estão cada vez mais ficando encurtados. Mas não dá para fazer isso em menos de 10 anos. Com um investimento da ordem de 1,5 bilhão de dólares para cada molécula. E vou te dar outra informação: para cada 10 mil moléculas investigadas, só uma vira remédio. 9.999 são jogadas no lixo. Daí vem a nossa resiliência de continuar tentando sempre, né? Esse é o processo. Então é fundamental fazer pesquisa para que você possa testar essa hipótese e essa hipótese se tornar verdadeira. Tem uma outra parte que a gente não consegue enxergar, às vezes, que fica um pouco obscurecida pela questão do uso da pessoa como cobaia, né? Sempre escuta do animal, né? Que é o seguinte: vamos pensar que uma pessoa hoje tem câncer e que ela já esgotou todas as suas alternativas terapêuticas. Se ela vislumbra através de uma pesquisa clínica ser, a gente chama de sujeito de pesquisa, né? Ela se voluntariar para ser um sujeito de pesquisa de uma nova molécula, é uma nova perspectiva de vida que essa pessoa está ganhando, né? Sem contar que ainda sob hipótese, não está testada ainda, né? Não está comprovada ainda. Ela vira uma cobaia, pode falar assim a grosso modo? Acho que esse termo cobaia não é o mais adequado. Não é o mais adequado, porque todo sujeito de pesquisa ele é voluntário. Ok. A pessoa só entra na pesquisa depois de ler todo um documento dizendo: esses são os possíveis benefícios, esses são os possíveis riscos. É isso que nós estamos testando contra esta hipótese. Você quer participar dessa pesquisa? É tudo muito transparente. É absolutamente transparente. Existe uma regra muito rígida para que as pesquisas sejam feitas dessa forma. Existem regulamentações muito claras e monitoramentos muito bem feitos para que a gente sempre esteja trabalhando nesse ambiente de muita transparência e muita confiabilidade, né? Então tem esse aspecto de acesso ao medicamento que a pessoa talvez não teria se ela não fosse sujeito de uma pesquisa. Outra questão também é de custo, né? Todo o tratamento é feito gratuitamente. O paciente não gasta um centavo para participar da pesquisa, né? Então, num país como o nosso, que tem uma dificuldade gigantesca de custeio de saúde, seria uma alternativa, inclusive, de economia, né? Porque você poderia trazer recursos para o Brasil através de pesquisa clínica, coisa que hoje, em função da nossa burocracia, acontece menos do que a gente poderia. E as pessoas, você entende que as pessoas, de maneira geral, elas divulgado esse trabalho, é divulgado esse benefício: olha, vem aqui, participe no desenvolvimento, contribua com a ciência. Da mesma forma que existem regulamentações para você, porque como isso né, cuidar da saúde é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Então, a nossa indústria é muito regulada, e deve ser mesmo. Porque como a gente está lidando com saúde, você não pode falar o que você pensa a qualquer momento, para qualquer um. Você tem regras para serem seguidas, né? Então,
Então, na pesquisa clínica, por exemplo, eles têm regras de como você faz essa publicidade dessas pesquisas clínicas, né? Tem que ser feito através do centro de pesquisa e do investigador que é o responsável por essa pesquisa naquele determinado hospital, naquela determinada instituição. Eu, enquanto indústria, não posso fazer publicamente essa comunicação se eu não recebo autorização do pesquisador para fazer, né? Porque, de fato, a gente poderia criar aí, talvez uma falsa expectativa ou um desconforto. Então, isso não é porque é o bom senso que diz. Claro, é o bom senso que diz, mas existe uma regra. Não é só o bom senso, né? Existe uma regra que determina como isso deve ser feito. E tem que ser muito sério isso, né? Super sério, né? Inclusive porque, aí eu fico me perguntando, né, Léo, eu não poderia fazer de outra forma. Porque se eu acho que a pesquisa é fundamental para o desenvolvimento das nossas moléculas, eu tenho que garantir com muito rigor que a pesquisa seja feita de uma maneira adequada. Porque é através dessa qualidade da pesquisa clínica que eu vou garantir a qualidade do meu produto final. Então, se eu fizer uma pesquisa de qualquer jeito, no final vai sair um remédio de qualquer jeito. E há diferenças, por exemplo, no tocante à pesquisa para um remédio genérico, para o não genérico? Então, o genérico é uma outra questão, né? O genérico é um medicamento que já foi testado. Ele já passou por toda essa etapa de validação, vamos dizer assim. Testar uma hipótese, testar em laboratório, depois testar em seres humanos, e foi já lançado. Quando o genérico ele é lançado, na verdade, a partir do momento que essa molécula ela perde a patente, né, qualquer outra empresa pode copiar esta molécula. Só que não pode, existe uma regra aqui no Brasil, por exemplo, que é a lei dos genéricos, que você não pode simplesmente pegar a molécula e copiar e botar na farmácia. Você tem que provar que ela é bioequivalente, que ela é equivalente ao remédio inicial. Então tem teste de equivalência para você testar qual é, quando você toma um determinado medicamento, por boca, por injeção, seja lá como for, você tem um comportamento desta molécula dentro do seu corpo. Okay. Né? Você é biomédico, você sabe disso. Ao dar o exame, você consegue mensurar essa molécula dentro do seu corpo. Sim. O medicamento genérico ele tem que ser comparado e mostrar que tem o mesmo comportamento que a molécula original. E a partir daí, ele pode ser registrado como medicamento genérico. Então, o medicamento genérico, ele tem já, obviamente, um custo de desenvolvimento muito menor. Porque todo esse 1,5 bilhão que eu te falei, já foi. Todas as 9.999 moléculas já foi. Né? Então, todo esse investimento já foi feito, ele só tem que provar que ele é equivalente. Ao provar que ele é equivalente, ele pode ser registrado como medicamento genérico. Interessante, hein? Então é uma coisa tão séria quanto o medicamento genérico é tão sério quanto qualquer outro. Claro, e não tem dúvida nenhuma que por conta de todo esse investimento que ele deixa de fazer, o custo é muito menor. Sim. E ao sendo o custo muito menor, o preço final para o consumidor também é menor, o que propicia maior acesso a medicamentos para populações que não têm acesso. Então é um ganho para a sociedade isso, né? Desde que a gente garanta a qualidade dele, com certeza. Que bom, cara. Isso é importante do que eu gosto do meu projeto, é levar esse tipo de elucidação para as pessoas que de repente nem imaginam que a coisa acontece com essa seriedade, com tantas regras, num formato tão rígido, porque é sério, é importante. Agora é claro que, por exemplo, e aí não estou aqui querendo dizer que um tipo de modelo de negócio é melhor que o outro, né? Mas, por exemplo, uma empresa que se dedica a fazer medicamentos genéricos tem um modo de pensar, um modelo de negócio a cumprir e pessoas que trabalham dentro daquela cultura. Empresas que estão trabalhando em pesquisa e desenvolvimento é um outro universo, né? É um outro tipo de cultura, outro tipo de modelo de negócio, outro tipo de capacidades e de habilidades que tem que ter para trabalhar em empresas diferentes, né? Então, não estou desmerecendo nem empresas genéricas, nem estou desmerecendo empresas de pesquisa e desenvolvimento. São mundos diferentes. Mas são mundos diferentes. Coisas à parte. Exatamente. Agora, uma pergunta que eu preciso do Roger médico. Por que você acha que o brasileiro não coloca a saúde em primeiro lugar? É sempre, eu estou com um problema. Você é assim? Eu acho precisa ir ao médico? Todo mundo é um pouco, né? Eu acho que tem alguns aspectos que nos levam a isso. Acho que o primeiro é cultural, né? Acho que o Brasil é de uma cultura que não é uma cultura de prevenção, é uma cultura de apagar incêndio, né? Sempre. Acho que isso é uma coisa meio cultural e aí você teria que perguntar para um sociólogo, talvez, por que a gente é assim. E aí tem algumas quando eu falo de cultura, tem alguns dados interessantes. Por exemplo, as mulheres costumam ser mais prevenidas do ponto de vista de saúde do que os homens, né? Já tem um aspecto aí também de
cultura de gênero que é diferente entre homens e mulheres. Então tem uma questão cultural muito importante envolvida nessa discussão. Agora tem uma outra questão também que acho que a gente não fala muito, que é acesso à saúde. Acesso, e quando eu digo acesso à saúde, não apenas aos instrumentos de saúde, posto de saúde, farmácia, remédio, mas a informação da saúde, que também é importante. Né? Você acha que as pessoas têm uma quantidade boa de informação ou ainda o nível de informação é muito raso? Muito raso, muito pouco. Né? Quando eu vejo educação em saúde, a gente não começou nem a engatinhar, eu acho. Né? Acho que falta muito ainda para a gente ter uma boa educação em saúde, que é a base de uma boa prevenção. Né? Eu vejo, claro, né, acho que eu costumo ser um otimista, né, Léo? Eu acho que a gente está melhorando. Não estamos regredindo, acho que a gente está crescendo. Eu vejo, por exemplo, hoje que os meus filhos sabem de saúde, meus filhos têm aí na faixa de 10 a 15 anos, o que eles sabem sobre saúde hoje não é o que eu sabia quando eu tinha 10 anos. Né? Então, e onde estão aprendendo? Estão aprendendo na escola. Né? Então eu acho que cada vez mais a gente está evoluindo na questão da educação em saúde, mas tem muito ainda a poder crescer. Esse é um fator. Acho que a educação e a informação é a base de uma boa saúde e uma boa prevenção. A outra questão é a questão de acesso a ferramentas de saúde. Né? Então, nós temos uma boa rede básica de saúde, nós temos aí uma boa infraestrutura de saúde para dar conta de todas as demandas da população. Acho que ainda também estamos num caminho de crescimento nesse sentido. Mas basicamente são esses dois fatores, né? Educação e acesso. Tem muita coisa para melhorar, né? Recentemente, um amigo pessoal nasceu o filho dele. E aí eu fico pensando, nossa, quais serão os desafios dessa criança no tocante à saúde, né? Porque ele é da geração alfa, se eu não me engano, é da geração alfa. Sim, já nasceu alfa. Já. Exatamente, que tem uma expectativa de vida, acho que acima dos 100 anos de idade. Já nasceu, essa criança já nasceu. Né? Pois é, e como é que a indústria, de maneira geral, se organiza para cuidar dessa pessoa? Será que ela consegue prever quais doenças ela terá daqui a algum certo tempo? Eu não sei, existe algum estudo em relação a isso? Sim, existe. Né? A gente sabe, claro, é tudo previsão, né? Por exemplo, quem é que vai ganhar a final desse final de semana? Corinthians ou Palmeiras? Corinthians. São previsões que a gente faz, que nós fazemos. A indústria também, obviamente, faz previsões, usando as tendências da população, usando aí as doenças mais prevalentes. A gente imagina quais serão as doenças do futuro e busca soluções para elas. Então, por exemplo, sabe que à medida que a população envelhece, mais doenças crônicas você tem, né? Então, ao ter mais doenças crônicas, que doenças que vão surgir cada vez mais? Câncer, diabetes, hipertensão, né? Que são doenças que não só estão relacionadas com maior longevidade, mas estão muito relacionadas com o estilo de vida que nós estamos tendo e que certamente vamos continuar tendo por muito tempo ainda no futuro. Né? E aí a indústria começa a pesquisar novas formas de tratar essas doenças crônicas. Citei 3, né? Diabetes, hipertensão e câncer. Né? E a gente começa a buscar, através de pesquisa e desenvolvimento, novas formas de tratar essas doenças que hoje a gente não consegue tratar adequadamente. Né? E esse aí é um universo gigantesco de possibilidades. Né? Outra questão também que cada vez mais a gente está entendendo, acho que 2 fatores que são fundamentais para essa medicina do futuro. Primeiro é a genética. Né? Acho que cada vez mais a gente vai usar a genética para poder entender as doenças e achar soluções para elas. Né? E outra coisa que é fundamental é o Big Data. Né? Hoje a gente tem uma infinidade de informações que talvez a gente nem saiba ainda como manipulá-las adequadamente, né? Mas certamente vai existir um momento onde você vai nascer e aí todo o seu histórico de saúde, começando pelo seu genoma, vai começar a ser analisado para que a gente possa tomar decisões boas com relação à sua saúde ao longo da tua vida. Né? Ainda existe um preparo para isso, né? Certamente, né? Só que a gente hoje ainda está vislumbrando esse futuro. Né? Porque eu até acho, você pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, o Brasil está se tornando um país cada vez mais velho, no sentido de que as famílias não são tão grandes, a população jovem é cada vez menor, não é isso? Exatamente. A gente estima que em 2050 nós vamos ter mais de 50 milhões de habitantes acima de 60 anos. Eu, por exemplo, vou ser um deles. Né? É preciso se preparar para isso. Não tem dúvida. É preciso envelhecer com qualidade de vida. Não tem dúvida. E acho que a indústria farmacêutica busca soluções para atender essa necessidade.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, obrigado mesmo, obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Ficou muito bom, eu gostei. Também, você também. Obrigado. Olha lá, 27 minutos, passamos.